travamento da pauta, aqui na sessão ordinária desta semana na Câmara Municipal de Bauru, foi o principal assunto discutido na tribuna. A vereadora Estela Almagro também se posicionou sobre esse assunto. Projeto de lei, que trata da concessão do tratamento de esgoto, tramita em caráter de urgência e acaba inviabilizando a apreciação de outros projetos enquanto este não é votado. Você fala, inclusive, durante seu pronunciamento, não em travamento da pauta, travamento da cidade. Quais as implicações da não apreciação ou do travamento da pauta por conta da não retirada do pedido de urgência desse projeto? Eu creio, inclusive, que o desconhecimento da máquina administrativa pela prefeita Suelen Rosim, uma neófita na política, é tão certo que eu penso que ela desconhecia, inclusive, as implicações e as consequências do que faria. Agora que ela está vendo, ao invés de buscar com humildade, compreensão, entendimento e diálogo com o Poder Legislativo e com todos aqueles segmentos sociais da cidade, que tem pautas importantes aqui no Legislativo, como a cultura, como a educação, como a saúde, ao invés de buscar essa compreensão e esse entendimento com humildade, com vocação pública, não. Ela age mais uma vez como uma menina mimada, de fato, faz nova birra, trava nova batalha com a oposição na Câmara, sem reconhecer o papel e a importância da oposição. Qualquer governo, minimamente com a compreensão da importância da democracia, sabe que é salutar para qualquer governo uma oposição séria e responsável. Da nossa parte, é isso que nós temos feito, uma oposição dura, porém séria e responsável. Cabe à prefeita agora a retirada do carimbo de urgente. Por quê? Porque o projeto não pode ser impedido de tramitar nas comissões o PL 28 e 23. E quando ela diz, mas já está na Câmara há 7 meses, ela não entende que um projeto, além de ser da ordem de mais de 3 bilhões de reais, e tem implicação de décadas sobre a vida de milhares de famílias, numa era em que as concessões e terceirizações estão mostrando o quadro de falência dessas empresas que sugam durante 10, 15, 20, 30 anos, e depois vem com um processo de falência ou vem com um processo de restatização daquilo que foi sugado pelo privado durante muito tempo. Portanto, esse debate de serviços essenciais passar para a iniciativa privada, obviamente o debate do lucro vai estar lá. É claro que eu acho que a prefeita Suelen Rosim não entende isso. Não tem essa compreensão, mas ela tem que, no mínimo, respeitar que todas as 5 comissões pelas quais a tramitação desse PL é obrigatório de tramitar, o direito de cada parlamentar deve e será respeitado. Por quê? Porque estão fazendo charme com a prefeita? Não. Porque os parlamentares estão agindo com senso de responsabilidade para com o seu eleitorado e com a consciência histórica que precisam ter, porque serão cobrados disso no futuro. Como hoje a gente debate 30 anos de concessão do sistema elétrico no estado de São Paulo e vê números e dados trágicos, inclusive já sediados nessa casa. Como Bauru vê esse cemitério da ferrovia e lembra com muita tristeza a pujança que já foi o setor das ferrovias. Então, o debate de concessão, terceirização e privatização tem mesmo que ser aprofundado, tem que ser polêmico, tem que ser debatido. Que sobra? Prefeita, retira o carimbo de urgente. Por quê? O PL não vai deixar de existir. O PL não vai ser vetado, negado de antemão. Ele terá o seu aprofundamento e, de acordo com a vontade da maioria, esse é um projeto tão importante que precisa de maioria qualificada. Então, ela tendo, ao final disso tudo, 2/3, a autorização será concedida. Não é? Isso é tão importante que no primeiro ano de governo da prefeita, assim que ganhou a eleição, era compromisso dela de campanha. Em 1 ano nós vamos entregar parcialmente a estação. Não entregou. No ano seguinte cancelou a obra, paralisou a obra, judicializou. Então é um debate polêmico. A prefeita precisa ter senso de responsabilidade. Retira o carimbo de urgência, deixa a pauta da Câmara andar livremente, seja os projetos dos vereadores, projetos do Executivo, não impeça o desenvolvimento e o bom andar aí das discussões políticas da cidade, porque isso é grave, isso é histórico e isso vai entrar para o currículo dela. Não é? Essa responsabilidade de travar a cidade de Bauru, que não é uma cidade qualquer, carro-chefe dessa região do estado, vai ter repercussões de amplo alcance, com toda certeza. Então ela precisa refletir sobre isso com a sua equipe e agir de forma madura e responsável. Existe uma pressão popular também de outros
setores da cidade com relação à não votação de projetos que são urgentes e importantes também, piso salarial da enfermagem, revisão no salário da educação também, Lei Paulo Gustavo, fomento à cultura, tudo isso fica travado com essa condição em que o projeto se encontra em caráter de urgência. Caso a prefeita Suelen Rosim insista em manter esse regime de urgência, como é que a Câmara deve se posicionar, na sua opinião? Politicamente, porque nós não temos poderes de tirar o veto da prefeita. Não é? Também não pode a Câmara prescindir da sua responsabilidade de analisar o projeto e as suas implicações para a sociedade. Então, a prefeita precisa ser responsável e diligente, precisa agir de forma madura e responsável. Não é? Porque ela será cobrada à medida que esse clamor da sociedade traz pautas que estão sendo atropeladas. Porque no caso da Lei Paulo Gustavo, por exemplo, você tem recursos da ordem de quase 3 milhões de reais que devem ser utilizados durante o exercício financeiro de 2024. E aí, o que você tem? Você tem um tempo cada vez mais exíguo na medida em que a modificação legislativa, não chegou na casa em tempo por uma outra preguiça intelectual da chefe do Executivo, porque a Câmara deu uma chance grande, não é? Quando no último dia do prazo, para que antes do travamento da pauta, a Lei Paulo Gustavo pudesse chegar. Então, essa posição de conforto, para mim, é típico, primeiro, de uma postura arrogante politicamente. Segundo, de uma postura de imaturidade política que me preocupa. Porque, para além de vereadora, para além da formação em direito, eu também sou cidadã dessa cidade. Então, tudo que acontece de errado e de ruim com a cidade, a gente vai sentir as consequências. Todos nós. Nossas famílias, a sociedade, enfim. Então, essa responsabilidade é importante, que a prefeita e a sua equipe se atentem. São muitas pautas, são muitas agendas. Vamos pegar, por exemplo, a nossa assistência social, que é praticamente toda terceirizada. Nós vamos ter debates de transposição de recursos, debate de fomentos, debate de reajuste, não é? Inclusive do reajuste do servidor, né? Não só das OS, mas no caso da assistência social, nós temos essa assistência social terceirizada que vai ficar à mercê de uma pauta travada, porque não poderá apreciar os projetos que a prefeita vai enviar. Por quê? Porque a própria prefeita travou a pauta do Legislativo. Por isso que eu digo, é um erro dizer que trava a pauta do Legislativo. Pauta a cidade de Bauru de todos os seus debates, políticos, administrativos, jurídicos, de saúde, de educação, de cultura, de infraestrutura, social. É muito grave. É inédito, é histórico na cidade, mas ela deveria tirar disso um grande aprendizado para ela, para o Poder Legislativo e para a sociedade. Mostra a maturidade, retira a urgência e deixa a vida e a dinâmica política e jurídica da cidade seguir. Obrigada, vereadora Estela Almagro, conversando conosco em mais uma sessão ordinária aqui para a TV e Rádio Câmara Bauru.